Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando você na sua casa, desejando um bom dia, um bom domingo. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Só Ele é o libertador de toda essa epidemia que está tendo no nosso mundo, no nosso país. A escola bíblica hoje vai ser uma live, porque infelizmente estamos passando por esse Covid aí. Quero agradecer desde já que você tenha um bom domingo, uma boa manhã. Levanta, toma um café. O nosso pastor tem uma palavra direcionada por Deus. Que Deus venha tocar no seu coração nessa manhã. Que Deus venha fortalecer a sua fé. Que você nunca desista de Jesus, porque Ele nunca desistiu de você. Estamos aqui para adorar e agradecer a Deus. Bom dia, que a paz esteja convosco em sua casa. Que o Senhor venha glorificar, adorar o único que é digno de todo louvor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos adorar Ele. Porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber conhecer de Deus.
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como aviso no deserto. Flecha que acesa o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, de qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sente-me, farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Adore o Senhor. Flecha que acesa o alvo, quero ser usado da maneira que te agrada, de qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Adore o Senhor na sua casa. Acorde. Bom dia, Deus Pai. Bom dia, Deus Filho. Bom dia, Deus Espírito Santo. Chama sua família para a sala, reúna. E vamos se alimentar da palavra de Jesus. Estás assentado sobre os querubins,
Queridos irmãos, amigos, a graça e a doce paz do Senhor Jesus, bom dia. Vamos acordar, despertar. Quero pedir licença para adentrar a sua casa e hoje estamos inaugurando de forma online a nossa Escola Bíblica Profética. Por que Escola Bíblica Profética? Porque a Bíblia é um livro profético e profetizar significa presidir, anunciar, significa trazer atualidade, predizer, isso é profético. E a Bíblia é um livro que está sempre atualizado, passou por várias erosões e perseguições a ela, mas ela continua sobrevivendo. Então quero dar boas-vindas a você, que nesta manhã nós estaremos aprendendo um pouco mais, estudando a importância, ou seja, para que serve a Bíblia, para nós cristãos ou não cristãos, para que serve a Bíblia mesmo para nós. Portanto, quero convidar você, sua família, você que está acordando agora, são 9h30 e alguns minutos, então nós estaremos aqui até às 10, alguns minutos. Você pode pegar neste momento uma caneta, um papel, você pode também gravar, ficar à vontade. Nós estaremos estudando para que serve a Bíblia, para nós cristãos ou não. Este livro que é um livro universal. Por esta razão, nós precisamos entender para que serve este livro para nossas vidas, para a humanidade. Então a Bíblia, ela serve para quê? Eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a entender um pouquinho sobre este livro maravilhoso. Nós temos relatos dentro dele mesmo, relatos científicos, históricos, de como a Bíblia é importante e para que ela pode realmente conduzir a humanidade em quê? E nós vamos aprender hoje alguns pontos. Para isso, eu queria chamar a sua atenção e carinhosamente para a gente entender um pouco sobre esta palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Qual é a diferença? Ela sendo a palavra de Deus, ela é um livro, ou seja, é como se a palavra sua está escrita em algum livro. Então a Bíblia é a palavra de Deus em um livro chamado biblioteca. Por que biblioteca? Porque exatamente contém 66 livros dentro deste livro. E nesses 66 livros, lá nós encontramos a história do Antigo Testamento em 39 e encontramos a revelação atual para nós em Jesus Cristo, 27. Sendo um total de 66 livros. E ele é chamado também, esse livro é chamado de Biblion, que significa livro no grego, um livro por excelência. No hebraico, também ele é chamado de rolo de livro. Então, nós aqui temos um pouquinho de introdução para entender. E o que nós vamos estar fundamentado é para que serve, de fato, de verdade, a Bíblia para nós, né? Ao longo desses anos,
nós temos visto que a Bíblia tem sido utilizada para muitas pessoas realizar o que elas gostam, o que elas querem. É o contrário. A Bíblia serve para nós para instrução. Ela não é para satisfação pessoal, ela é para nos instruir. Instruir é exatamente trazer conhecimento, formação, de determinada habilidade, ensino, treinamento. Então a Bíblia é para isto. A Bíblia é para instrução, é para instruir. E nós vemos que neste longo dos anos ela tem se tornado um livro, uma palavra para muitas etnias realizarem o que elas pensam, o que elas gostam e preservar até a sua cultura e suas tradições. Isso tem trazido um desconforto. A Bíblia ela não é um livro para debate, a Bíblia não é um livro para guerra religiosa, a Bíblia não é um livro para partidarismo político. A Bíblia é um livro para instruir o cristão ou não cristão. Ou seria, é a nossa Constituição. Lamentavelmente, nós vemos que a Bíblia, ela às vezes tem sido usada até como arma de vingança, arma de ódio, arma de apontar erros e defeitos nas pessoas. E ela não é para isso, ela é para instruir. Instruir para quê? Eu quero aproveitar neste momento e trazer um princípio bíblico para que a gente possa entender o que está sendo falado. Quando Paulo escreve uma carta pastoral a Timóteo, ele diz que a Escritura é inspirada por Deus, lá em capítulo 3, 2 Timóteo 3, ela é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim de quê? De que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui fica claro, a Bíblia ela é um livro que contém vários livros. Ela é, aliás, a palavra de Deus contida dentro de um livro chamado biblioteca, que lá dentro tem vários livros. E ela serve para a humanidade fazer o quê? Ela serve para o pastor, ela serve para todo o segmento da sociedade. Para quê? Para instruir. Instruir para quê? Vejam bem, por favor. Instruir para aprendermos, transmitirmos o quê? Justiça, transmitirmos amor, transmitirmos, ou seja, ela serve para nos repreender no sentido de nos corrigir, para que nós não venhamos praticar determinadas coisas que nos causem danos a nós mesmos e ao nosso semelhante. Então a Bíblia, ela é um livro, é a palavra de Deus contida dentro de um livro para trazer instrução de vida. E é por isso que este livro é respeitado. É por isso que ele é respeitado no setor jurídico, ele é respeitado em todas as religiões. Mas a diferença é que nós precisamos compreender e entender para que serve ela para nós. Então aqui fica essa interrogação, esta pergunta. Nós não podemos fazer uso dela para realizar o que nós queremos, o que nós gostamos, até porque nós encontramos Jesus nesta mesma palavra dele e colocada dentro deste livro chamado biblioteca, que a vontade seja feita nos céus e na terra. A vontade de quem? A vontade dele. Então não é a nossa vontade. Eu quero neste momento trazer para você que isso é tão verdadeiro, que lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 17, o povo hebreu recebeu a Torá de Deus para instrução. Lá nós encontramos Moisés recebendo de Deus a sua palavra, instruindo o povo para comer, para higienizar, instruindo o povo para adorar a Deus, instruindo o povo para ter o seu casamento, instruindo o povo
para ter vida com o seu próximo, instruindo o povo para não matar, instruindo o povo para não roubar. Lá nós encontramos todas as instruções no início, quando Moisés recebe de Deus a palavra dele, e Moisés pega esta palavra e coloca no material que tinha no momento, na pedra, escreve, e depois foi se passando por papiro, e aí chegou até nós, que hoje nós temos online, nós temos em papiro, enfim, ela está em nossas mãos, mas nós precisamos fazer uso dela de forma correta, para nos instruir. Ela não é um livro que traz uma palavra de matar, de destruir, de acabar. Não, ela traz a palavra de instrução. É como se nós temos nosso direito constitucional, nós temos nosso direito, e de repente alguém vem e viola tudo isso. Nós temos que recorrer e buscar este direito. Aí nós recorremos ao Ministério Público, nós recorremos a um juiz, recorremos, enfim, à nossa corte, para que isso, recorremos a testemunhas de pessoas, enfim, para que venhamos obter o nosso direito da palavra escrita. Aleluia, glória a Deus. Então, hoje, nós, nessa palavra simples, mas de compreensão, nós vamos entender que a Bíblia não é um livro para a gente fazer uso dela para debater e discutir ideias. Ela é um livro que serve para nos instruir e chegarmos todos a um denominador comum. Exemplo, quando ela nos instrui sobre o caminho da salvação, nós encontramos que não há outro meio. O caminho da salvação que ela nos traz é Jesus. Quando Deus instrui e coloca na Bíblia os profetas ali, os homens que foram tomados por Deus, como diz a própria Escritura, o autor da Bíblia é o Espírito Santo, e eles escrevem, fica muito evidente, muito claro, que a partir daquele momento, este livro que se agrega à palavra de Deus, não ficou para a gente realizar, buscar dentro dele alguma satisfação pessoal, de forma alguma, mas ficou para que nós pudéssemos ter a instrução correta. Para quê? Instrução para a vida nossa, instrução para a vida para com Deus, instrução para a vida para com o nosso próximo. Por isso que você talvez já leu ou já ouviu sobre os 10 mandamentos: amarás o teu próximo a ti mesmo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, enfim, tudo isso são instruções que Deus deu pela a sua palavra e foi arrolado na Bíblia. Quando eu pego essas instruções, é como a língua portuguesa, é como o inglês, é como o espanhol, enfim, eu vou agora fazer uso destas palavras. E se eu não faço uso destas palavras para me instruir em falar para eu ter qualidade de vida, eu vou perder a autenticidade desta palavra na minha vida. Então eu creio que você está entendendo. Então a Bíblia, ela não aparece como algo pesado, não. Ela aparece como a palavra de Deus, de fato é arrolada para instruir a humanidade. É uma pena. Por exemplo, eu falei Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17. Nós encontramos, por exemplo, hoje eu pergunto para você: você já leu sobre o Espírito Santo na Bíblia? O que você já leu sobre o Espírito Santo na Bíblia? Quando nós chegamos no Evangelho de João, nós encontramos o próprio Deus, não é? Falando sobre a pessoa, o próprio Cristo falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e ficou registrado na Bíblia. Você já leu sobre a pessoa do Espírito Santo? Qual a instrução que Jesus deu sobre o Espírito Santo? Que função, o que ele faria? E nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, por favor,
vamos ouvir essa instrução aqui, Evangelho de João 14, e quando o Espírito Santo, os discípulos recebem ali o Espírito Santo, a gente vê que Jesus, ele não instrui de uma forma que os discípulos ficassem se sentindo que o Espírito Santo seria uma pessoa de um folclore, uma pessoa sua missão, sua função seria simplesmente uma bandeira. Não, porque está escrito em João capítulo 15, por favor permita, versículo 26, diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha que coisa interessante, né? Dará testemunho de mim. Então a gente vai vendo que Jesus aqui mostra que o Espírito de Deus, né? Em João 14, versículo 26, aliás, por favor, 14, 26, é o que eu estou lendo, que Cristo faz, mostra qual seria a missão do Espírito Santo. Então, no versículo 18 diz: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. E aí ele vai relatando o que o Espírito Santo ia fazer, né? O Consolador. Versículo 16 de João 14 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis e habitais convosco, e estará em vós, e assim deixarei órfãos. Então o Espírito Santo, ele, segundo a palavra de Cristo que está testificada aqui, é isso que a gente precisa entender, que a Bíblia é para instruir, nos treinar, nos dar ensinamento, não é para nos dar debate. Então, o que o Espírito Santo faz em minha vida, segundo esta palavra de Deus? Ele, na minha vida, ele me faz me sentir confortável, que Deus não está longe de mim, que Cristo está em mim, Cristo está em você através desse Espírito Santo. Então ele é aquele que está sempre em você. Você nunca se sentiu órfão. Agora você está em casa, não está aqui no templo, mas o Espírito Santo está em você. Então a Bíblia vai nos dando, ela serve para essas instruções. Então Jesus dá instrução aos discípulos. Eles estavam se sentindo preocupados, eles estavam sentindo que ia ficar agora sozinhos, que estariam órfãos porque Cristo voltaria. Então Cristo dá essa instrução. Note, por favor, isso aí. Começou no Antigo Testamento e chega no Novo, não é diferente. Jesus cita os 10 mandamentos também no Evangelho, e ele fala também, tudo você vai ver que são instruções para as pessoas. Então hoje, quando muitos estão falando sobre o Espírito Santo, mas não tem uma direção da Bíblia, não tem um norte da palavra de Deus. Então o Espírito Santo, eu não estou para aqui para debater a verdade, quem é a verdade, quem não é isso. O Espírito Santo, Jesus, a palavra de Deus, ela não nos dá essa constituição de debater. Eu vou ler com você aí em Timóteo capítulo 3, por favor, desta expressão que nos tira de debate. Se possível, você pode anotar, nós estamos na Escola Bíblica Profética, por favor. Nós encontramos aí em 2 Timóteo capítulo 3 que o Espírito de Deus ministra ao coração de Paulo para exatamente ensinar a Timóteo que evitasse isso, evitasse debates, evitasse discussão a respeito da Bíblia, não é? E a gente vê que hoje existe, como tem matado a língua portuguesa e outras línguas, a gente vê que tem também muitos religiosos matando a linguagem de Deus, matando a palavra de Deus. Por quê? Porque ela lê e interpreta do jeito dela, né? E aqui a gente encontra lá em Timóteo capítulo 2, versículo 14, que Paulo escreve
o Espírito Santo manda, a palavra de Deus vem sobre ele e ele escreve, está dentro deste livro que é a Bíblia, a nossa biblioteca. Diz assim: recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Olha, presta atenção, dá testemunho solene perante a todos, cristãos, não cristãos, enfim, dá testemunho solene perante a todos. Testemunho de quê? Da lei de crente, da lei católica, da lei espírita, a religião tal? Não, dá testemunho da palavra. Veja só, por favor, para que evitem contendas de palavras. Olha que coisa. Para que nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que palavra é essa da verdade? Com certeza não é a minha, não é a sua. Com certeza, com todo respeito, não é da nossa ciência. Esta palavra da verdade é a palavra de Deus. E a palavra da verdade. Olha o que diz o versículo 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão piedade ainda maior. Você já viu? Então, que nós temos sofrido algum tempo, até no meio cristão, muitos cristãos já não falam mais a palavra de Deus. Elas falam o que ouviu. Eu creio no Espírito de Deus, creio no batismo do Espírito Santo, creio nos dons espirituais, mas muitos não falam mais o que a Bíblia diz. Falam o que elas pensam, que teve um sonho, que recebeu uma revelação. Tudo bem, eu acredito que existe, mas elas não falam mais a palavra. E o que nós temos visto? Muitos cristãos cheios de ódio, cheios de indiferenças. Nós temos visto um povo, em nome de Deus, com muita impiedade. Impressionante. Nós temos visto, não agora, e durante esse período que nós estamos tendo uma oportunidade de ficarmos mais a sós, é o momento de rever, para que, como disse alguém do campo científico, o que está nos ensinando essa crise? O que essa crise está nos ensinando? Seria muito importante a gente não aprender com a crise, mas aprender com a palavra de Deus como vencê-la. Aprender com a palavra de Deus como nos comportarmos, em vez de aprender com a crise. Eu não quero aprender com a dor. Não é bom a gente aprender com a dor. Não é bom a gente aprender com a perca. É bom a gente aprender com a superação. Como é bom ouvir uma pessoa que tem um conhecimento em determinada área. É muito bom, faz bem, traz saúde, faz bem aos nossos ouvidos. Mas aprender com a dor, aprender com a morte, sendo que nós temos uma palavra, um livro que nos dá instrução sobre aniversário, sobre nascimento, sobre a saída deste mundo, sobre envelhecimento, um livro que nos dá instrução sobre os tempos e épocas de inverno, de verão, de frio, de calor, um livro que nos dá instrução para como nos comportarmos. Então não é bom que a gente aprenda com a palavra da morte e com a palavra da dor, mas seria, e é muito bom, que a gente aprenda com a palavra da vida, que é a palavra de Deus. Então aqui, o versículo 16, veja só, diz para evitarmos falatórios inúteis, profanos, para evitar debates. E o 17 diz, além disso, a linguagem de quem entra por isso, deles, corrói como câncer, entre os quais ele inclui Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé de muitos. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece que lhe pertence.
aleluia. E mais, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Então aqui nós estamos vendo que fica claro para que serve a Bíblia, para nós cristãos e não cristãos. Ela serve para instruir. Eu fico às vezes olhando como a humanidade sabe disso. Eu creio que você já foi em um julgamento em que lá tem uma bancada de pessoas para fazer a mesa juntamente com o promotor, com o juiz, e essas pessoas, elas são convidadas a colocar a mão na Bíblia e fazer um juramento: prometo dizer somente a verdade perante Deus, somente a verdade. Então isso é um reconhecimento que a Bíblia é a palavra de Deus arrolada neste livro para exatamente nos orientar, e porque é a palavra verdadeira, o que está contextualizado aqui agora, ela é uma palavra verdadeira. Então, quantas crises teve sobre este livro, quantas perseguições a este livro, quanta deturpação a este livro, mas ela continua intacta. Sabe por quê? Porque ela não é a palavra da lei católica, ela não é a palavra da lei de crente, ela não é a palavra do Papa, não é a palavra do pastor, ela não é a palavra da religião tal, ela é a palavra de Deus, autêntica e verdadeira, aleluia. E ela precisa ser adotada em mim e em nós para ser o que estamos vendo aqui, ser de fato e de verdade, como aconteceu lá atrás, quando Deus deu a Moisés instrução para aquele povo. A palavra de Deus serviu para instruir aquele povo. Você sabia que hoje nós temos algo? Nós temos, por exemplo, a rede que nós temos de rede de esgoto, enfim, mas muitas cidades ainda não têm, muitas casas ainda conservam a fossa. E isto está na Bíblia. Foi o período que Deus deu a Moisés instrução para que o povo tivesse sua higienização, cavasse ali e fizesse suas necessidades fisiológicas. Interessante que Jesus chega e não muda. Jesus chega e continua preservando a palavra de Deus dentro deste livro. Vejam, por favor, uma referência da palavra de Deus neste livro a respeito de Jesus. Vejam só, olha por favor, o capítulo 5 do Evangelho de João é algo interessante, que também fica confirmado que ela é para nos instruir, não para debater, não para a gente criar nenhuma guerra religiosa, nenhuma guerra política. O capítulo 5, nós temos aí, no versículo 35, o Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Veja que Jesus, ele dá continuidade, ele não tira a autenticidade do direcionamento. Nós encontramos também dentro desse evangelho que Jesus, ele está relatando, mostrando sempre que as escrituras foram de uma forma maravilhosa escrita para que testificasse dele, trouxesse esse relato. E ele não deu testemunho, ele sendo a palavra, ele não deu testemunho dele mesmo, Então nós encontramos que o Evangelho de João, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, tudo se relata de instrução e não de outro exemplo. Nós encontramos aí mais relatos biblicamente. Quando eu falei e perguntei a você se você já leu sobre o Espírito Santo na Bíblia, não é? Se você já leu sobre o Espírito Santo na Bíblia, talvez você já disse: eu já li. Mas nós temos visto que quando os discípulos receberam o Espírito Santo,
eu falei anteriormente, a Bíblia nos ensina aqui, lá em 14 do Evangelho de João e no capítulo 16, que esse Espírito Santo ficou para instruir os discípulos. Observe bem que a Bíblia serve para instrução. Chegou um certo momento, os discípulos perguntaram a Jesus: como é que nós vamos falar? Jesus disse para eles: abram a boca e eu falarei por vós. Quando Cristo sai, sua parte humana se desliga deste mundo, o Espírito Santo fica para instruir os discípulos, trazer instrução de vida. No capítulo 16, por favor, do Evangelho de João, diz que esse Espírito Santo, olha, quando vier, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará essas coisas que hão de vir. Olha que coisa maravilhosa. Então aqui a gente está vendo que o Espírito Santo, ele não muda a palavra, ele não muda o que Deus falou com Moisés lá atrás, que era para instruir a palavra de Deus que veio sobre aquele rolo que foi escrito em pedras, depois passou pelo papiro, e ele fica ali a palavra de Deus registrada, para instruir a humanidade. O povo hebreu é instruído e todas as gerações vêm sido instruído pela Bíblia. Então, meu querido irmão, meu querido amigo que está agora conosco nessa escola bíblica profética, aqui é a diferença: escola bíblica profética, predizer, porque é um livro profético, né? Então ela sempre está predizendo, sempre ela está dizendo, sempre ela está atualizada, ela não fica para trás. Por isso que nós desse ministério, né, eu não gosto muito de enfatizar a questão eclesiástica, mas nós desse ministério que recebemos, que temos o ministério Igreja Batista Missionária, igreja local, igreja na cidade, igreja local, né? A igreja sou eu e você dentro dessa comunidade. Nós não estamos mudando, nós estamos recebendo a atualização, a escola bíblica profética, ou seja, a maior revista de uma escola bíblica, o maior livro da escola bíblica é a Bíblia. E nós tivemos muitos anos maravilhosos de literatura, temos literaturas ótimas, maravilhosas, mas nós demos muita ênfase às traduções das literaturas e deixamos um pouco a Bíblia para trás. Toda a literatura que eu tenho escrito, em todos, nós temos uma referência da palavra de Deus, da Bíblia, vem de lá, vem da Bíblia. Não é uma coisa que eu criei, que eu fiz e fiz isso. O autor não é mais o Espírito Santo, sou eu. Então, como tem vários livros que são seculares e que de fato, de verdade, direitos autorais, pertencem ao autor que escreveu. Então aqui a gente vê que Jesus, ele não altera a palavra de Deus, ele não muda, ele volta para os céus, deixa o Espírito Santo também não muda, não altera. Jesus chega ao ponto de mostrar que a Bíblia serve para instruir, que ele diz que quando ele é interrogado pelos judeus sobre a lei, ele diz: eu não vim destruí-la, eu vim cumprir. E aí ele diz, e Paulo escreve isso, o Espírito Santo testificando que o cumprimento da lei é o amor. Aleluia. Quanta gente não tem orado para Deus matar o outro? Quanta gente não tem orado para Deus punir, para mostrar? Eu oro por muitas pessoas que não entenderam o que Deus mandou a gente fazer, mas não para matar, para ela entender que não é uma coisa do João, do José, da Maria, mas que é de Deus, que aquilo não é uma coisa nossa, que não é uma coisa pessoal. Então isso não é pecado você orar e dizer: Espírito Santo, Senhor Deus, em nome de Jesus, convença José, diga para ele que isso que está aqui não é obra minha, mas é uma obra do Senhor, é algo teu. E quantas pessoas não julgam, não têm suas decisões pela palavra de Deus, e sim por aquilo que ela deseja ter. Então, o Espírito Santo, ele não mudou. Observe que Jesus disse que o Espírito Santo não falaria dele mesmo. Por que disse isso? Que o Espírito Santo não falaria dele próprio?
porque ele veio para ficar no lugar de Jesus, na vida das pessoas, para que a palavra não fosse deturpada, corrompida e destruída na vida delas. Aleluia! Que a palavra não fosse destruída, nem corrompida na vida delas. E esta palavra, que você sabe, né, para instruir, a gente vê Jesus, no seu período humano aqui na terra, instruindo todas as classes de pessoas. Nós encontramos Jesus sentado, termina a sua vida humana, nos seus últimos dias, ele termina do lado de 2 ladrões. Impressionante. 2 pessoas marginalizadas da sua geração. 2 pessoas que praticavam algo ilícito. E ele ali estava no meio. E a gente vê que uma dessas pessoas atenta para a palavra da orientação. O outro atenta para a palavra do poder. Você está entendendo isso? E aquele que busca a palavra para orientação, ele recebe o quê? A salvação. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já o outro não buscou a palavra para orientação, ele buscou para poder. Tu não é o poderoso? Então salva a ti e salva nós. Tenho 30 e poucos anos que acredito e que sirvo a Jesus com a sua palavra. E quantas pessoas, cristãos, têm buscado a palavra de Deus para ter poder sobre os outros e não para ter instrução, para ser instruído do que fazer diante de qualquer circunstância, seja boa ou seja ruim. Observe esses 2 homens, um é salvo, o outro não tem a mesma resposta. Jesus, nas suas últimas palavras, disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo. Por quê? Porque a palavra de Deus, que está contida em um livro chamado Biblioteca, que tem 66 livros, ela é para instruir. Ela não é, ela é para instruir o jovem, ela tem instrução para o jovem, como o jovem ser forte. Paulo está instruindo aqui um jovem chamado Timóteo, um jovem pastor. Ele está dando instrução como fazer. Quando Moisés morre, Deus dá instrução pela sua palavra a Josué. Josué recebe instruções e Deus ainda diz para, com a sua palavra que está escrita aqui hoje em nossas mãos, essa aqui, ó, que você tem também, ela é para instruir. Ela não é para você nem para mim se realizar no que nós queremos ou gostamos. Ela é para instruir, eu poder tomar uma decisão, comer melhor, tomar uma decisão certa, para que eu possa ter vida comigo mesmo, vida com Deus, com o meu semelhante, vida com a minha família. Ela me instrui sobre isso. Por mais que a gente reluta. Então Deus pega e instrui Josué e manda Josué tomar as decisões pensando de dia e de noite, medita nela,
Meditar é aprofundar, meditar é considerar, é ponderar. E aí Deus diz para ele: fazendo isto, tu levarás este povo, conduzirás este povo para herdar a terra que eu prometi. Eu creio que você está nessa manhã deixando bem claro na sua mente. Se você não tinha, decida hoje, a partir de hoje, a Bíblia não será na minha vida um livro de pesquisa, de debate religioso. Não será um livro para eu buscar realizações pessoal. A partir de hoje, na minha vida, a Bíblia, o livro, biblioteca, que está contido a palavra de Deus, servirá para me orientar, me dar instruções. Sabe por que muitas coisas os cristãos que vão se convertendo não fazem? Não é alienação a pastor, não é alienação à igreja, é porque eles têm instrução da Bíblia. Eles são instruídos pela Bíblia. E por essa razão é como se ser alfabetizado. Uma pessoa que não sabe ler a placa que indica tal rua, ele não sabe como chegar, ele tem que perguntar: como é que eu faço? Onde é que fica tal rua? E de repente a placa está na frente dele. Então, a partir de hoje, faça uso, deixe que a palavra de Deus na sua vida sirva para instrução e não simplesmente para nossas ideologias religiosas, políticas, partidárias. Eu me evito falar de muitas coisas, porque a melhor coisa que nós devemos falar é o que nos dá solução e não confusão. Quantas pessoas, em nome de Deus, já gerou tantas confusões, já deixou tanta gente confusa e tem deixado pessoas confusas. Em nome da palavra de Deus, não leia o que não te convém, leia o que convém. Se você precisa de ter entendimento, de amor, de perdão, de alegria, de paz, a Bíblia instrui como ter. Se você precisa de instrução para expressar a fé, a adoração, a Bíblia ensina como fazer. Por isso que Jesus não alterou a palavra de Deus. Muitas vezes religiosos tentaram pegar ele, o próprio Satanás, quando ele foi tentado ali, Mateus capítulo 4, tudo que o diabo procurou fazer foi alterar a palavra de Deus, que está na Bíblia. Alterar, nem só mudar, alterar. E Jesus ali preservou. Glórias a Deus por Jesus Cristo. Glórias a Deus. E ele preservou a palavra. Ele disse: não vive só do que nós gostamos, queremos comer só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então hoje, decida na sua vida aceitar a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus, mas o que está contido, escrito
dentro de um livro, com vários livros. Olhe para mim, por favor. É semelhante aqui. Aqui está um corpo cheio de órgãos. Aqui tem mão, tem pé, tem olhos, tem ouvido, tem pâncreas, tem fígado, tem rins, mas é um corpo. Olhem agora para cá. A mesma coisa. Um livro com vários livros, um corpo com vários órgãos. E para que servem esses órgãos aqui dentro de mim? Para orientar. Os rins estão trabalhando junto, em parceria com o fígado, orientando, filtrando. E quando há alguma coisa que a gente ingere, que a gente come, que não é bom, eles dão uma dorzinha e orientam e dizem: não coma mais isso, não te fez bem. Olhe para cá, um corpo, um livro, um corpo cheio de órgãos, um livro com 66 livros. Para que todos esses livros aqui? Para orientar, para que nós possamos ter vida, decisões que nos façam pessoas melhor, como li lá atrás anteriormente, que o Espírito Santo ministra em Paulo para escrever a Timóteo, para que o homem seja o melhor em justiça, mais repreensivo e que maneje bem esta palavra. Então é fácil entender. Não precisa você ficar buscando muitas pesquisas. Olhe para o seu corpo. Você é um. Só na sua face tem vários órgãos. Do pescoço para cima você tem um crânio com vários órgãos. Mas você é um. Você entende isso agora? Você entende o porquê, a perversão de tantas versões de crença com a Bíblia não tem procedência com Deus. Deus deu a Moisés a sua palavra e Jesus veio, preservou a palavra. O Espírito de Deus paira ainda sobre nós, preservando a palavra. O Espírito Santo não tem compromisso com folclore, com cultura. O Espírito Santo, ele não tem compromisso com isso. E eu quero finalizar deixando o capítulo 16 do Evangelho de João para você, querido amigo, irmão que está em sua casa, do versículo 1 até o último versículo desse capítulo, que é 33, fala a respeito da missão do Espírito Santo de Deus. Se hoje eu não sou uma pessoa com outros comportamentos, não é por causa da lei de crente. Se hoje muitas pessoas mudaram de comportamento, não é por causa da religião, foi por causa da instrução que eles receberam da palavra de Deus. E isto nós contamos com o Espírito Santo para preservar dentro de nós. Deus abençoe sua vida. Espero que você entenda o que é a escola bíblica profética. Não é uma criação, não é uma invenção. É porque a Bíblia é um livro profético. Ela prediz tudo. Está tudo escrito. Que bom que a gente nesses dias venhamos aprender nos discretos das palavras que estamos vivendo, com tanto discreto de palavra. Que bom que nós venhamos nesses dias aprender ao crédito da palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias, há muitos dias, um bom tempo, que o discreto de palavra, de
vários líderes constituídos à frente de cada instituição, tem sido assustador. Uma hora uma coisa, outra hora é outra, em todo segmento da sociedade, religioso, em todo segmento. Mas esta palavra é autêntica, não tem descrédito. Como disse o próprio Jesus quando esteve em nosso planeta: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, eu recebo nessa manhã para a minha vida a Bíblia como instrução, não como eu escolher um texto para dizer o que eu quero, escolher um versículo para dizer o que eu quero. Ela não serve para isso. Muitos adotam isso, religiosos, políticos, fazem isso, mas o resultado não é bom. Não colhemos bons resultados quando dessa prática é feita. A prática certa é que ela sirva para me instruir, para que eu possa ser um homem que não seja envergonhado pelas minhas atitudes errôneas, pelos atos precipitados. Por isso que não deve ser o que eu desejo, abrir a Bíblia e falar, e Deus está falando que é para eu fazer. Não. Às vezes o desejo está primeiro no nosso coração e nós queremos que a Bíblia nos dê cobertura sobre esse desejo para realizarmos isto. Não é assim que funciona. A Bíblia não foi para isso. Ela foi para dar ao ser humano o norte, o direcionamento, para que pudesse tomar decisões sem trazer prejuízo a ele, sem danificar a sua comunhão com Deus e sem danificar também a sua comunhão com o seu semelhante. Às vezes eu entendo e não argumento. Quantas pessoas tomam decisões em nome de Deus errônea e causam prejuízos no meio da família, causa prejuízo na história de sua própria vida e em nome da palavra de Deus. Jesus não destruiu a história do povo de Israel. Jesus não causou danos nenhum. Ao contrário, ele veio amando do Pai com a palavra para preservar a história de vida do povo de Israel. Mas não houve entendimento da instrução que ele estava trazendo. Mas hoje eu e você somos agraciados, nós somos privilegiados, porque uma manhã como essa, a gente ter essa maravilha de riqueza, que hoje eu não irei mais ler a Bíblia segundo os meus desejos, segundo o que eu quero, o que eu penso, mas que hoje eu aprendi que a Bíblia é para trazer instrução, habilidades para a vida e não simplesmente para realizações do que nós desejamos e queremos. Deus nos abençoe, Deus nos proteja. À noite teremos grande testemunho da nossa live aqui à noite, um culto maravilhoso para a semana. Convide seus amigos, convide sua família. Se você foi abençoado, está conectado conosco, compartilhe esta palavra de que hoje você entendeu que a Bíblia é um livro para instruir. Você possa passar referências bíblicas, como 1 e 2 Timóteo 3, 15 a 17. Você pode passar Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 14, né? A 17, 10 a 13. Você pode passar referências bíblicas também sobre o Espírito Santo, o Evangelho de João, capítulo 16, enfim, compartilhe, mas deixe gravado aí e deixe escrito para que serve a Bíblia para nós, cristãos ou não. Esta pergunta, que a resposta fica embaixo, para nos instruir
para nos instruir e nada mais, para nos trazer instrução. Porque eu não estou aqui agora com outro Deus, porque eu não estou aqui agora buscando a luz artificial, porque a Bíblia me instrui que Jesus é a luz do mundo, e quem segue a Ele não anda em trevas. Então é fácil entender isso, por esta razão. E esta é a causa de nós alcançar uma vida com qualidade e uma sabedoria que possa eternizar, como diz a própria palavra de Deus em João 5,24. Quem crer naquele que enviou, no que veio e na sua palavra, será eternizado. Não morrerás, mas passará da morte para a vida eterna. Um abraço, beijo no seu coração, bom almoço, Deus abençoe. Eu quero orar para que o Espírito de Deus traga na sua mente, na minha, cada dia, antes de tomar uma decisão, ler a palavra para ter instrução. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por esta manhã que o Senhor nos deu. Recebo o que está escrito na Tua palavra. A Tua palavra está relatada dentro de um livro chamado Bíblia, biblioteca. A palavra do Senhor está dentro dela, para nos dar a instrução. E, ó Deus, eu oro para que neste dia o Senhor da palavra, o Senhor que enviou Jesus, que se fez palavra, o Verbo se fez carne, que este livro, ó Deus, não seja, Senhor, um amuleto religioso, não seja, ó Deus, algo de estratégia para nossas vontades, nossos desejos, nossas defesas, mas que seja o que ela é, a Tua palavra, para instruir homens como eu, mulheres, crianças, instruir para alcançar a vida. E em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que nessa hora, essas pessoas que estiveram conectadas, elas gravem o Senhor grave na mente delas, que a partir de hoje, nada que elas irão fazer, elas primeiro vão buscar a instrução da Tua palavra para tomar uma decisão. Senhor, em nome de Jesus, que aquele que veio para deturpar a Tua palavra, causar dor, sofrimento, perturbação, ele seja repreendido, como mesmo o Senhor disse, o Senhor te repreenda. O Senhor repreendeu ele, que ele seja repreendido, que o Espírito da verdade, que não é folclore, que não é, ó Deus, festejos, mas que o Espírito da verdade, que preservou nos discípulos, preserve no meio dos Teus filhos, nessa cidade, em cidades que estão nos ouvindo, a palavra de instrução que nos garante a vida aqui e eternamente. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Dê um bom almoço a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um bom almoço, uma boa tarde e até às 20 horas. Convide a todos para nos encontrarmos novamente. Um abraço, Deus abençoe. Santo Espírito.